Olá, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Eu sou a professora Amanda, de Matemática. Vamos estudar hoje os sólidos geométricos, prismas e pirâmides, identificando as características de cada um. Esse é um conteúdo do ensino fundamental do 6º ano, cobrado na prova SAEB. Vocês já repararam nas embalagens, nos formatos de vários objetos presentes no nosso cotidiano? Vamos explorar esse tema juntos? Muitas embalagens de biscoitos, caixas de produtos, aquários, dados e tantos outros objetos são em forma de prismas. Existem embalagens também em formato de pirâmides. Já viram em aniversários de crianças embalagens dessas cheias de doce? Também podemos exemplificar algumas cabanas de acampamento, alguns formatos de telhados de casa que remetem à ideia de pirâmide. Hoje estudaremos sobre prismas e pirâmides, poliedros tão presentes em nosso cotidiano. Para iniciarmos o estudo do tema, vamos entender melhor sobre as classificações das figuras geométricas. Vamos compreender juntos cada uma. As figuras geométricas, elas são subdivididas em figuras planas e figuras não planas. As figuras não planas são os poliedros e os corpos redondos. Lembrando que as figuras não planas também são chamadas de sólidos geométricos ou de figuras espaciais. Os poliedros, eles são divididos em prismas e pirâmides. Agora vamos entender cada uma dessas partes. As figuras geométricas são classificadas em planas e não planas ou espaciais. As figuras geométricas que estão contidas em um plano, isto é, que tem todos os seus pontos em um mesmo plano, são chamadas de figuras geométricas planas. Já as figuras geométricas que não estão contidas em um único plano, ou seja, aquelas que não têm todos os seus pontos em um mesmo plano, são chamadas de figuras geométricas não planas ou espaciais, também chamados de sólidos geométricos. Para diferenciar, podemos usar como exemplo o dado, que é uma figura geométrica espacial, um cubo. O cubo é um sólido geométrico, uma figura tridimensional, pois possui 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Já a face de um dado é uma figura geométrica plana, um quadrado. O quadrado é uma figura bidimensional, pois possui 2 dimensões, comprimento e largura. Olha a imagem. A menina falando, a face de um dado lembra uma figura geométrica plana. O dado lembra uma figura geométrica não plana, o cubo. As figuras espaciais, elas podem ser classificadas em poliedros ou corpos redondos. Os corpos redondos têm como principal característica a superfície arredondada. Já os poliedros, poli significa muitos e edros faces, têm como principal característica ter faces planas. Os vértices, arestas e faces são elementos dos poliedros. As faces são as superfícies dos poliedros, os polígonos que limitam o poliedro. A face pintada de laranja é uma das faces do cubo. O cubo tem 6 faces. Agora estudaremos sobre os elementos de um poliedro. Os vértices, arestas e faces são os elementos dos poliedros. As faces são as superfícies dos poliedros, os polígonos que limitam o poliedro. A face pintada de laranja é uma das faces do cubo. O cubo tem 6 faces. O encontro de faces determina uma aresta. Perceba destacado em verde. A face da frente e a face de baixo determinam essa aresta. Já a face de cima, como a face lateral, determina outra aresta. O cubo tem 12 arestas. O encontro de arestas determina um vértice. Olhem os 3 pontos destacados em lilás. O cubo, ele tem 8 vértices. Agora vamos ver esse outro poliedro. Suas faces, seus vértices e suas arestas. Ele tem 2 faces pentagonais e 5 retangulares, ou seja, 7 faces.
Ele também tem 10 vértices e 15 arestas. Agora vejamos outro poliedro. Ele tem 4 faces triangulares, 6 arestas e 4 vértices. Como vimos hoje, os poliedros dividem-se em prismas e pirâmides. Vamos agora diferenciá-los. Lembrando que a base pode ser qualquer polígono. Prismas tem 2 bases congruentes, que significa iguais, e paralelas. As laterais são formadas sempre por quadriláteros. Lembrando que a base pode ser qualquer polígono. Pirâmides possuem uma única base e as faces laterais são sempre formadas por triângulos. Lembrando também que a base pode ser qualquer polígono. Nomenclaturas. A nomenclatura de prismas e de pirâmides é feita de acordo com o polígono da base. Vejamos alguns exemplos. Temos aí um quadro com o número de lados da base e o nome do poliedro. Se tiver 3 lados, o polígono da base, o prisma é chamado de prisma triangular. Se a pirâmide tiver uma base com um polígono de 3 lados, ela é chamada de pirâmide triangular. Se o número de lados da base for 4, o prisma é chamado de quadrangular e a pirâmide de quadrangular. Se o número de lados da base for 5, o prisma é chamado de pentagonal e a pirâmide pentagonal. Se forem 6 lados, o polígono da base, o prisma é hexagonal e a pirâmide hexagonal. Lembrando que aqui temos alguns exemplos. Lembrando que, para um poliedro ser classificado como prisma, é necessário ter 2 bases congruentes e paralelas e quadriláteros como faces laterais. Vejam essas imagens. Temos aqui um prisma triangular, um prisma quadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal. Para ser classificado como pirâmide, um poliedro é necessário que ele tenha faces laterais triangulares e uma única base. Vejam aqui nessas figuras. Temos uma pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal. Vamos agora praticar exercícios para a prova SAEB. Questão 1. Gilberto ganhou uma caixa com a forma indicada no desenho abaixo. Quantas arestas possui essa caixa? Lembrando que arestas são encontros de faces. Vamos contar para verificar qual é a resposta. Olhando aqui a base, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Como um prisma ele tem 2 bases congruentes, também teremos aqui na face de cima 6 arestas. 6 mais 6, 12. Agora vamos contar nas faces laterais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 12 mais 6, 18. Portanto, resposta, letra D. Questão 2. Na aula de matemática, a professora Rita desenhou no quadro o sólido abaixo. Quantos vértices e faces, respectivamente, tem esse sólido? Lembrando que esse sólido ele é formado por uma pirâmide quadrangular e por um cubo. Então, a pergunta é, quantos vértices e faces que tem esse sólido? Lembrando que os vértices são os encontros das arestas. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, temos 9 vértices. Faces. Como temos aqui em cima uma pirâmide, nós temos de base quadrangular, nós temos aqui 4 triângulos que formam as faces laterais. Então, 4 faces. Agora vamos contar as faces da parte de baixo desse sólido, que é um cubo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 4, 9. Portanto, 9 faces. Vamos agora fazer uma revisão sobre tudo que aprendemos hoje?
Os poliedros, eles possuem elementos, que são os vértices, as arestas e as faces. Os nomes desses poliedros, a nomenclatura vai se dar de acordo com o polígono da base. Então, se for um prisma, é um prisma mais o nome do polígono da base. Uma pirâmide, pirâmide mais o nome do polígono da base. Esses poliedros, eles são subdivididos em prismas e pirâmides. Lembrando que os prismas têm duas bases congruentes, paralelas. Então, vamos revisar tudo que aprendemos na aula de hoje? Os poliedros, eles possuem elementos que são os vértices, arestas e faces. A nomenclatura se dá de acordo com o polígono da base. Se for um prisma, vai ser prisma, nome do polígono da base. Prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal, hexagonal, assim como as pirâmides. O prisma, ele tem duas bases congruentes e paralelas, N faces laterais, que são quadriláteros, e N mais duas faces no total. Por que duas? Porque ele já tem duas bases. As pirâmides sempre têm uma única base, N faces laterais, que são sempre triangulares, e N mais uma faces, que é o total de faces, porque já tem uma base e N faces laterais. Então, total N mais uma face. Hoje, estudamos sobre prismas e poliedros, identificando a característica de cada um. O que você achou da aula de hoje? Você gostou? Ficou alguma dúvida? Por hoje é só. Tchau!